Olá, meus amigos e amigas. Essa é mais uma edição do Maré Zero Podcast, essa parceria maravilhosa da Secretaria de Estado de Polícia Militar com a Rádio Roquete Pinto 94.1 FM. Se liga aí. Maré Zero Podcast. Maré Zero Podcast. Uma parceria com a Rádio Roquete Pinto. Hoje, uma participação mais do que especial aqui no nosso podcast. A figura mais importante do Poder Executivo Estadual. Ele, nosso governador Cláudio Castro. Governador, muito obrigado pela presença e pela confiança aqui no nosso produto. Nada, Blas, assim, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer todo o trabalho que a Polícia Militar vem fazendo pelo povo do estado do Rio de Janeiro. É uma honra, sempre que a gente puder prestigiar a polícia, prestigiar podcasts como esse são fundamentais para a gente poder informar, poder dialogar, conversar com a nossa turma aí que prestigia esse podcast tão importante da Polícia Militar. Governador, é um bate-papo informal, então assim, se me permita, querer saber quem é Cláudio Castro. Cláudio Castro nasceu em Santos, filho de uma baiana com um cearense, que já é radicado no Rio de Janeiro muito cedo, o meu pai. Ele é engenheiro, então ele foi trabalhar numa obra em Santos e eu acabei nascendo lá. Eu com menos de um ano já vim para o Rio, não saí mais. Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe teve um câncer de mama e acabou falecendo. Um ano e pouco depois, meu pai casou de novo, que acabou sendo minha mãe do coração, a pessoa que me criou, e reconstruiu a família. Ela já tinha 2 filhos e eu também junto. E a gente sempre teve uma vida pacata, aquela vida de quando está empregado, o pai tá melhorzinho. Tá tudo bem quando em não casa. Está, aperta o cinto. Exatamente. Vida de que todo mundo passou de dificuldade, estudei em colégio público. Fui da rede municipal de ensino do Rio, depois fui da rede estadual do Rio de ensino, consegui uma bolsa para cursar o 3º ano numa escola particular, acabei indo fazer faculdade particular, fui trabalhar, fazer faculdade de Direito junto. Isso já no interior ou Não, já aqui na capital? Aqui já, na verdade, no interior, que eu falo sempre de Cambuci, que eu Cambuci, amo né? tanto, Todo mundo fala de Cambuci quando fala do senhor. Tiveram 2 anos que o meu pai e a minha mãe de criação se separaram. Uhum. Na verdade, se separaram por 1 ano. E o meu pai estava desempregado na época. E ele estava com muita dificuldade. E eu tenho uma tia e um tio, minha tia até faleceu há alguns anos, e o meu tio ainda está vivo, a irmã dele, que ele pediu que eu passasse 1 ano em Cambuci. E eu gostei tanto que eu quis passar mais... Eles já tinham retado o casamento, mas eu gostei tanto que eu quis passar mais 1 ano lá. Então, foi quando eu tinha 10 e 11 anos, acabei cursando na época, se não me engano, a 3ª e a 4ª série lá em Cambuci. E foram anos assim maravilhosos, anos que eu consegui ser criança de verdade. O senhor ainda vai lá? Vou lá, sempre que dá eu vou. É mesmo? Eu já voltei lá depois de governador 2 vezes. Então, Cambuci, para quem não conhece, é norte do bem do estado. quase Espírito Santo já. Quase Espírito Santo, né? Quase Espírito Santo, do lado ali de Itaucara. Fidélis, São Fidélis ali. São né? Fidélis de Itaucara, do ladinho ali. Já quase Espírito Santo. Área do 36º Batalhão de Polícia Militar. Não é uma cidade tranquila, uma cidade boa de se viver. Tem a cachoeira, que é a grande atração turística lá. Lá eu tive a oportunidade de estudar no CIEP, né? Então, a gente teve a capacidade de entender a rede pública de ensino, ter vivido, ter saído da rede pública. É super legal hoje. Por isso que a gente está valorizando tanto a rede. Um governador do estado hoje vindo da rede estadual de ensino. Então, acho que isso é uma coisa bem legal. Com todos esses novos acontecimentos na vida do senhor, na verdade, que a vida do senhor, de 2, 3 anos para cá, mudou abruptamente. Qual é a dimensão desse choque, desse garoto que tem uma infância, uma memória afetiva com Cambuci, e chegar nessa realidade hoje de estar à frente, com essa responsabilidade de estar à frente do estado do Rio de Janeiro? Eu tinha uma realidade, depois eu acabei entrando mais forte na igreja, né, na igreja católica, entrando na renovação carismática, e acabei indo para o lado artístico, gravei CD, tive tudo. E no ano de 2004, eu não sei se o pessoal lembra, mas lá por 97, 98, teve um movimento muito forte no Rio de Janeiro, chamado Deus é 10.
Exato. E foi um momento onde veio então Padre Zeco, Padre Jorjão, estava crescendo o Padre Marcelo Rossi na época. Exato. Foi uma época muito frutífera. E eu sou um fruto dessa época. E no ano de 2004, então, o Márcio Pacheco, que era o autor da música Deus é 10 e o cantor do Deus é 10, resolve ser candidato para vereador. E me chama para ajudá-lo. A gente acaba ganhando a eleição de vereador. Eu vou trabalhar com ele de 2005 em diante. Ficamos de 2005 a 2008 na Câmara, depois um ano na Prefeitura, ele como secretário da pessoa com deficiência. Voltamos para a Câmara. Em 2010, ele se elege deputado estadual. Aí o senhor já está no mundo da política. Já estava lá. Mas eu sempre como assessor, sempre dizia que eu jamais seria candidato na vida, que meu papel era os bastidores, que eu adorava os bastidores, que eu não tinha vocação nenhuma para estar à frente. No ano de 2012, muito forçado, quase obrigado, vim candidato a vereador, perdi. Aí falei, tá vendo só, meu lugar é ficar nos bastidores Ser mesmo. coadjuvante aqui. Ficar ali quietinho, trabalhando. No ano de 2016, me convenceram de novo a vir. 2014, eu não vim. Todo mundo falou, vem. Eu falei, não, meu lugar é nos bastidores, é como chefe de gabinete, é cuidar do outro. Meu papel não é estar à frente. Está à frente. E aí eu acabo sendo eleito, em 2016, por uma cadeira na Câmara Municipal do Rio. No meio do caminho, na metade do mandato, como eu era o único que não queria ser candidato a nada, ninguém queria ser vice da chapa, porque não tinha dinheiro, não tinha tempo de televisão, não tinha perspectiva de ganhar, nem outro partido que ser. E aí me pediram lá na última semana, falaram, se a gente não conseguir ninguém, quebra o galho aí. É eleito e daqui a pouco governador. Aí, ganhamos, tive que sair da Câmara, virar vice-governador, começar a ajudar aqui, depois daquela loucura toda, que é uma página triste da história do Rio de Janeiro, ninguém fica feliz com o acontecido, é um governador eleito democraticamente ser retirado, mas começava então um tempo onde eu tinha que deixar esse tempo sombrio para trás e começar então eu mesmo a tocar, tinha caído no meu colo. Caiu no colo. A responsabilidade ela não pode ser delegada nem repassada. E eu acredito muito naquela palavra que diz que Deus capacita aqueles que Ele escolheu. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus está me capacitando a cada dia para que a gente possa ir fazendo um trabalho melhor e cuidando melhor do povo. E as coisas começaram a acontecer. Eu imprimi esse meu perfil do diálogo, esse meu perfil da construção. Acho que eu consegui reunir muitas forças políticas do Estado numa reconstrução juntas. Eu falo sempre isso, que o Estado não se recuperou por causa do Cláudio Castro, mas por causa dessa união que eu consegui provocar, que eu consegui trazer. Eu apanho muito, um governo loteado. Eu falo, não, um governo de coalizão. Ou você decide governar junto, ou você governa sozinho. Então, que fica claro é que essa figura do improvável já ficou para trás, né? Hoje agora já é responsável, aquele que abraçou a responsa. Com certeza. Hoje a gente sabe o que tem que fazer. Outro dia me perguntaram assim, você já se sente governador? Eu falei, gente, eu me sinto desde o primeiro dia que eu sentei na cadeira. A cadeira não fica vazia. A partir do momento que você tem a missão, ali, ainda que fosse uma questão temporária, que ninguém sabia se seria definitivo ou temporário, só em 1º de maio do ano seguinte, que vira efetivo, eu fui governador pleno desde o primeiro dia. Isso é uma coisa que eu falo sempre, eu nunca fugi à responsabilidade. E eu gosto muito de sempre citar isso, lembrar isso dentro da Polícia Militar, que o primeiro projeto que o senhor assina como governador é o projeto do Bairro Presente. Exato. Um projeto de segurança pública. O senhor sempre teve essa preocupação, logicamente, falando de Rio de Janeiro, não tem como não falar de segurança pública, né? É muito curioso, Blas, porque é o seguinte, enquanto vereador, enquanto assessor, a segurança pública nunca foi minha pauta. Então, quando eu assumo de vice, por ter um titular na época que era muito vinculado à segurança pública, eu acabo indo conhecer mais o lado da segurança pública. E, para quem milita na segurança pública, é apaixonante. Porque você tem... É um mundo, em primeiro lugar, muito sofrido, muito mais que as pessoas acham. O policial é um ser sofrido. Ele é um herói que só... Você vê, tem uma música que fala, né, que o herói tem que pagar as contas no fim do mês. Do mês, exato. Esse é o policial. Esse é o policial que tem que acordar de madrugada para trocar a fralda e de manhã tá lá, como diriam os outros, pleno, para trabalhar. E lidando com uma realidade de confronto intenso, daqui a pouco atravessar uma senhora na rua, ajudar uma senhora a atravessar a rua. Que até outro dia, um salário extremamente defasado,
apesar de um discurso de priorização, na prática esse discurso não acontecia, porque o policial muito desvalorizado. Então, tinham tido avanços, a questão do RAS deixar de ser obrigatório, a questão do pagamento em dia, já era um início. Mas faltava a verdadeira valorização, a verdadeira infraestrutura, treinar melhor o policial. Questão de salário, então. Salário e infraestrutura, né? Acho que esse novo tempo agora, a gente tem conseguido muito investir tanto na questão salarial e também na questão humana do policial. O Rio de Janeiro hoje figura entre os 3 maiores salários do Brasil. E estamos agora, tinha um déficit médico agora que a gente está suprindo quase 50% dele. Atendimento para a tropa, isso. Atendimento direto no ser humano. O policial é um ser humano. O policial sai de casa com medo também, né? Eu gosto muito de dizer que a antítese da coragem não é o medo. A antítese da coragem é a covardia. Verdade. O policial ele é corajoso, mas ele tem medo. Ele quer voltar para casa, ele quer ser valorizado, ele quer dar uma vida digna, uma educação de qualidade para o seu filho, como qualquer um de nós. E a tropa da Polícia Militar, ela como policial de uma forma geral, ele gosta de ver assim, o seu sacrifício reconhecido. Então, ele gosta de ser acolhido, aquele carinho, né? O senhor reativou agora a questão da meta, que nas redes sociais das polícias, de uma forma geral, todo mundo falou. E aí o senhor figurou lá em memes e tudo mais. Algo bem interessante, né? Mostra assim, essa proximidade com o público interno. Como é que foi para o senhor reativar isso, fazer esse esforço para poder fazer esse pagamento da meta que estava parado? Tem tentado no Rio hoje voltar a fazer o que é justo e o que é de direito. Por exemplo, até janeiro desse ano, não pagar no 10º dia útil era uma festa. Quando você pagava no 2º, no 3º dia útil, aquilo era uma festa. Isso é um direito da pessoa receber no 3º até o 5º dia útil, isso está na lei. E no Estado, que era uma obrigação, tinha virado uma ação extraordinária, uma ação... Ao ponto do nosso público interno falar, pô, tá me deixando mal acostumado, o governador tá me deixando mal acostumado. Pô. E não era, deveria ser. O sistema de metas é algo que tem que ser pago sempre. Tá na regra. A regra é feita para ser cumprida. Então, o Estado do Rio de Janeiro hoje, essa recuperação, Blas, da credibilidade. Você não vai... Hoje o policial acredita que a meta vai ser paga. Ele vai se dedicar para bater a meta, porque ele sabe que ela vai ser paga. E o policial sabe que isso faz uma diferença. Então todo mundo se empenha para atingir aqueles números, diminuir a letalidade violenta. Quando você volta a ter a credibilidade, o próprio funcionário, aí seja em qualquer área, a gente está falando aqui da área da segurança pública, mas em qualquer área, quando o empresário sabe que tem credibilidade, ele pode montar o negócio dele. Quando a pessoa do esporte quer fazer, ou do entretenimento quer fazer um evento aqui, ele sabe que ninguém vai prejudicar o evento dele ou dela. Quando o policial, quando o comando propõe uma meta, o policial sabe que ele pode batalhar para cumprir, que aquilo vai ser pago. Então, essa credibilidade do Estado, esse Estado organizado, ontem mesmo, né, um dia de vitória, conseguimos a homologação na STF do regime de recuperação fiscal. Deve ser assinado agora já nos próximos dias o regime, que vai fazer com que a gente tenha 35 anos de tranquilidade no Rio. Isso é uma garantia, né? Garantia que não vai atrasar salário das pessoas. A não ser que haja algo muito extraordinário, o Rio agora tem 35 anos para se recuperar de verdade, para pagar as suas dívidas. Ninguém aqui quer dar moratória ou calote, não. A gente quer ter um prazo para poder pagar, para poder organizar o Rio, entendeu? O senhor acabou de vir de uma formatura de soldados lá no Cefap. O senhor já participou de algumas, né? No governo do senhor já foram mais de 2.000 formandos. O senhor conseguiu recuperar essa capacidade de oxigenação da nossa tropa. Quando o senhor vê ali aqueles jovens ingressando na Polícia Militar, que futuro o senhor imagina para aqueles policiais? Que polícia o senhor quer deixar para esses jovens policiais? Em primeiro lugar, essa formatura de hoje ela tem um sentido duplo, né? Porque esse foi um concurso de 2014 que demorou muito para terminar, até por causa do regime de recuperação fiscal. O pessoal pede muito nas redes sociais aqui, sempre está falando nas minhas, do senhor. CFSD de 2014. E nem tudo que a gente quer fazer a gente consegue fazer, né?
pessoal lá das questões de história, que é uma briga. Enquanto não decidir no judiciário, a gente fica tolhido em poder fazer. A gente entende a insatisfação, mas tem uma regra que a gente tem que cumprir aqui. Mas quando eu olho para aquela juventude ali, começando, a gente vê que como a Polícia Militar é amada ainda, sabe? Como as pessoas querem o lado do bem. Quando você tem... O que eu sou cobrado por concurso da polícia, por pessoas querendo entrar na polícia, esse resgate da Polícia Militar, eu lembro que assim que eu assumi... Como carreira, né? Sim, como carreira. Assim que eu assumi, eu tive uma reunião com o general Braga Neto. Ele estava, então, na Casa Civil do presidente Bolsonaro, e ele me falou assim, e aí, está conseguindo tocar as coisas? Eu falei, tô, não tinha entendido muito bem a pergunta. E ele me contou a história de quando ele foi interventor aqui da segurança, ele abriu uma licitação para comprar as viaturas. Exato. E deram 2 desertas, ninguém entrou. E aí achou aquilo estranho. Quando foi fazer a terceira, ele chamou alguém não sei se foi uma montadora ou chamou um pool de montadores para uma reunião. E falou, vem cá, por que vocês não estão entrando na licitação? E eles falaram assim, dinheiro do governo do Estado, não. A gente vai fornecer e não vai receber. E não vai receber. Nossa. Então você imagina que eles não queriam vender para o governo. Não é dar. Não é nada, é vender. Mas não tinha credibilidade. Ele, para a licitação ser feita, ele teve que garantir que o dinheiro era do governo federal. Ah, agora a gente entra. E hoje, o Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, volta a ser respeitada. A gente teve um concurso da Polícia Civil agora, que foi um recorde de participação, de inscrições. O pessoal que tem lá a questão do TAF, eles estão numa briga enorme. A gente respeita as brigas. Por óbvio, a gente vai no limite da responsabilidade. Nós sabemos que muito do que o Rio passou foram essas pressões corporativas também, que foram sendo cedidas ao longo dos anos, sem o Estado ter capacidade de pagar. Ou então pegar um momento de barril de petróleo alto e esquecer que aquilo é volátil e baixa. Oscila, sim. Então, hoje a gente tem uma responsabilidade para que o servidor do Estado, inclusive da Força de Segurança, ele tenha certeza de que o salário dele não vai atrasar. Outro dia eu falei isso, tinha uma briga aqui de sindicato, e eu falei para a pessoa, no caso era até um policial militar, eu falei, olha, eu não te garanto dar o que você quer, mas eu te garanto que você vai ter salário na conta todo mês. E isso é uma garantia fundamental. Quando o jargão policial, né, muita coisa se diz, principalmente em relação ao seguinte, mexa em tudo com o policial, pode colocar ele no pior lugar do mundo para trabalhar, só não mexa com o salário dele e com a sua folga. Isso aí são coisas sagradas dentro da tropa, né, no seio da tropa. Então, respeitar isso é algo muito importante. Né? A questão do RAS deixar de ser obrigatório foi a primeira vitória, né? É verdade. E agora, para você ver, a questão da valorização foi tão sensível que está sobrando RAS. É verdade. A gente tem na Zona Sul uma sobra de mais de 50% hoje. Porque a nossa tropa ela é a cara do nosso povo, né? Somos pobres, classe média, moramos muito na Baixada, Zona Oeste, então todo mundo está tirando RAS perto de casa. Perto de casa e mais, está passando mais tempo com a família. Mais tempo com a família. Em vez de vender quem tem duas folgas, em vez de vender a segunda, tá resolvendo ficar em casa. Está vendendo uma folga sim, uma folga não, para poder ter mais vida com a família. Isso também é bonito, ou seja, o RAS, o extra, passou a ser extra mesmo. Passou a ser quando a pessoa quer fazer. O senhor tem visto aí policiais militares em diferentes lugares, né? O senhor tem rodado o estado todo, vai nas unidades. Qual a impressão que o senhor tem aí do investimento? O senhor tem visto, a gente tem muito quartel antigo e a gente está fazendo essa reforma agora dos quartéis. A gente tem quartel com mais de 100 anos. Hoje são mais de 200 milhões de reais, os 55 quartéis serão reformados, todos eles. Isso aconteceu, eu lembro uma vez eu fui a São Gonçalo e eu desci de helicóptero no 7º. E me deu uma coisa, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha. Eu fiquei envergonhado. Eu falei, olha, eu não teria coragem de entrar aqui. Se eu não posso ficar aqui, o meu policial não pode. E aí que a gente começou esse projeto de reforma dos batalhões, porque policial não é bicho. Policial é gente. Tá certo que o militar ele é forjado para aguentar situações duras, tudo, mas ele é gente.
Uma coisa é uma situação dura no momento de operação, no momento de estresse, no momento que é necessário. Não todo dia ele ser tratado de uma forma indigna, só porque ele é militar. Isso é uma coisa que a gente está acabando no Rio de Janeiro. Os quartéis têm que ser locais dignos. Qualquer pessoa, a gente está aqui no estúdio, quem está ouvindo e não está vendo, um estúdio lindo, um ar-condicionado bacana, pintadinho, tudo, material de boa qualidade. Vai na minha sala, é um lugar digno. Por que onde o policial vai ser indigno? É importante a gente ter esse pensamento daquele que está à frente do Estado, né? O policial se sente acolhido quando ouve alguém falando isso. Governador, para a gente encerrar, duas questões. Uma delas, ainda na questão pessoal, voltando um pouco aqui, eu sempre uso uma fala de um ex-comandante que eu tive, que ele falava para mim que ao combatente convém ter fé. Ao combatente, o cara que vai estar ali na lida, na batalha, é muito importante que ele tenha fé, tenha crença no Altíssimo, seja ela qual for. O senhor é um homem religioso, já deu pra gente ver. Eu devo tudo à fé. Eu conheci minha esposa no grupo jovem, meus filhos nasceram dentro da igreja, eu construí minha carreira artística na igreja, a minha carreira política na igreja. Então, assim, eu devo tudo. Se tem alguém que deve tudo, tem uma canção que tem falado muito no meu coração, né? Que é muito reflexo do que eu passei, né? Que ela fala, nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Então essa música tem sido muito a minha história. Nem era para eu estar aqui mesmo, entendeu? E onde eu estou colocando a mão, eu estou sentindo a bênção de Deus, estou sentindo que Ele está abençoando, a coisa está acontecendo. O Estado hoje, 21 meses depois, já é um Estado muito melhor que 21 meses atrás. Tem muito que ser feito ainda, mas é incomparável o que Deus abençoou, o que essa equipe toda conseguiu fazer em 21 meses. Parece até um milagre. E se a gente olhar para o milagre, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente encheu a nossa talha e que Deus está dando um bom vinho para a gente beber. Governador, eu espero que essa mensagem chegue a cada um, policial militar, às famílias policiais militares, para que a gente possa ouvir essa percepção que o senhor tem. É importante que a gente tenha essa fala do senhor, nosso podcast que humildemente tem essa penetração junto à nossa tropa, e a gente fica muito feliz em saber que o senhor tem essa preocupação, esse olhar carinhoso e essa valorização em relação à nossa tropa aí. Muito obrigado mesmo de coração pela participação. O senhor quer deixar uma mensagem final para a nossa tropa? Quero deixar assim. Outro dia, um grupo no Jacarezinho tentou fazer um memorial, juntando o nome, e aí eu vou ser um pouco duro, o nome de 27 vagabundos do meu policial André. E no dia seguinte eu mandei derrubar aquela porcaria. E eu queria que a tropa tivesse certeza que no seu líder hoje, o seu líder sabe a diferença do bem e do mal. Sabe o valor que o policial tem na manutenção da ordem, na manutenção do crescimento. Se hoje o emprego está voltando, se hoje as empresas estão voltando a vir para cá, a segurança pública está sendo fundamental. E essa valorização, esse carinho, não há instituição no Brasil que puna mais os seus maus que a Polícia Militar do Estado do Rio. A Polícia Militar, ela não tem, não passa a mão na cabeça de quem comete crime, mas ela voltou a saber separar o que é o erro do que é o crime. O meu policial, ele tem o direito de errar. Ele não tem o direito de se desviar. Exatamente. Ele tem que honrar a farda dele. Agora, erro, ali tem um ser humano. Por isso a gente montou o maior centro de treinamento do Brasil e talvez da América Latina. Por isso a gente montou sala de tomada de decisão. Por isso compramos os armamentos novos, o colete novo. Por isso o nosso curso agora voltou a ter 1 ano. Eu sei que é duro o que eu vou dizer, mas se puder ter mais tempo, para o policial sair mais bem preparado, é um tempo de paciência mesmo. Eu sei que fica aquele negócio de querer ir para a rua logo. Não, mas tem que aprender, a hora é ali. Mas ali é hora de aprender. Porque é o seguinte, depois é a sua vida.
A polícia é a única atividade que a pessoa se errar, A paga vida é com a própria liberdade. vida. A vida ou a liberdade em jogo o tempo todo. Então, assim, tem que ser bem preparado, sim. Tem que ter os cursos de aperfeiçoamento, sim. E tem que saber que a carreira será uma carreira que não vai precisar de política para ascender na carreira. Enfim, queria que vocês tivessem a certeza que hoje o líder do Estado é uma pessoa pró-polícias, que entende a importância do policial e da tropa, que cobra duramente, sim. Só o secretário Henrique sabe que a minha cobrança é muito dura. Também não passa a mão na cabeça da polícia. Quando erro, eu vou lá e critico, mas eu sei separar o erro do crime. Que bom. Que bom. O policial tem o direito de errar, porque ele é ser humano. A gente tem que treinar para diminuir essa possibilidade. É o nosso papel como... Esse investimento está sendo feito. Está sendo feito. Mas o policial hoje ele pode ter a certeza que tem quem olhe e quem defenda ele. O bom policial. Bem, galera, vocês viram aí a palavra do nosso governador, Cláudio Castro. Não esqueçam de curtir, deixa o like, compartilhe esse programa, maratone também os nossos programas antigos, os nossos episódios anteriores. Agradecer aqui mais uma vez. Governador, esse ano a gente comemora 100 anos da chegada da radiodifusão aqui no Brasil, através de Roquete Pinto. É verdade. E hoje o arauto dessa grande campanha desse ano de comemoração está aqui, nosso jornalista Esteu Oliveira, grande amigo. E a gente vai deixar aqui o abraço para que a gente possa ter a difusão desse programa sempre aí em frente. Então, galera, curta aí, compartilhe, muito obrigado, fique com Deus. Governador, o senhor é flamenguista mesmo? Não é aspecto político, senhor? Não é só para a campanha? Não? Eu sou flamenguista de verdade. Ah, sério?